Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder vir falar do Evangelho, das coisas que a gente gosta de estudar, das coisas que a gente gosta de praticar. Está cada um num canto aqui, né? Vocês podiam estar mais pertinho para a gente poder trocar. Fiquem à vontade, mas se quiserem vir mais para frente é melhor. Quando a gente pensa em fazer uma palestra, a gente tem que escolher uma temática. E eu escolhi a temática de hoje, a prece. Porque é um dos recursos que a gente mais se utiliza na casa espírita quando a gente faz o atendimento fraterno. Então, quando a gente recebe aqueles que vêm para o tratamento espiritual na casa espírita, a oração é o nosso carro-chefe, né? Então, a gente pôde ver aí na canção que todos os salmos, todas as orações, nada chega perto do nosso sentimento. Aí eu fiquei pensando assim, o que a gente vai falar, né? E aí assim, queria ver com vocês se alguém teria uma sugestão do que a gente poderia falar sobre a prece. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, Pedi e obtereis, né? A gente encontra, nossa, peguei no capítulo certinho, a gente encontra a condição da prece, a gente encontra a eficácia da prece, a gente encontra aqui o conteúdo teórico da ação da prece, como que ela funciona, qual é o mecanismo desse recurso. E depois o capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra uma coletânea de preces. Preces estas que vão nos auxiliar a estruturar o nosso pensamento. Então, olha, eu estou com uma condição específica de um ente querido que está adoecido. A gente vai ali e encontra uma oração que pode nos auxiliar a estruturar esse pensamento, só como uma sugestão. Por quê? Se a gente não tiver com o nosso pensamento estruturado, parece que a gente está falando e não está falando nada, né? Então, quando a gente lê, pelo menos na hora do sufoco, é uma maneira de a gente estar com o pensamento estruturado, porque a gente está lendo. E às vezes a gente não está nem sentindo, mas a coisa está acontecendo. Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, vai orando. A gente percebe quando a gente está melhorando, quando a gente já consegue entender o que a gente está lendo, quando a gente já consegue se concentrar. Porque quando a gente está ali, ainda lendo, lê, parece que tem que... Já aconteceu isso com vocês? A gente lê, relê e fala, nossa, eu não estou prestando atenção, volta. Às vezes a gente fica ali umas 3 vezes no mesmo parágrafo. Condição da mente, né? Aí, conforme a gente vai melhorando, vai se acalmando, se acolhendo, a gente tem mais tranquilidade para ler aquela frase, né? Então, olha a importância da nossa higiene mental. Enquanto eu estava falando aqui, alguém teve alguma sugestão? Vocês utilizam a prece na vida de vocês? Não a pressa, a prece. Sim? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que a prece deve ser utilizada todos os dias, pela manhã e pela noite. Em todas as nossas atividades, ao utilizarmos a prece antes da tarefa ser executada, nós temos uma facilidade de tornar aquela atividade nobre, sublime, assistida. Olha o nosso desafio. Orar 2 vezes ao dia, como um dever, e todas as vezes que a gente puder. Aí a gente tem aquela imagem assim, nossa, virei santo agora, né? Como que é que a gente ora várias vezes ao dia sem virar santo, né? Sem ter esse peso de ter que virar santo.
só pelo fato de estar conectado. Por que a prece é importante? Por que ela é um rico recurso para nós, que estamos aqui encarnados numa missão de espiritualizar a nossa existência? Porque quando a gente olha para o planejamento reencarnatório, todos nós, na erraticidade, quando nós estamos na pátria espiritual, decidimos, juntamente com uma equipe de espíritos, traçar um planejamento reencarnatório. Então, vamos reencarnar, chegou a nossa hora de voltar para desempenhar determinadas atividades, estar no convívio de um núcleo familiar para que esses estímulos possam me auxiliar ao meu desenvolvimento espiritual, para que eu possa muitas vezes me reajustar perante a lei divina. Eu traço um planejamento reencarnatório e reencarnamos. Aí chega que as coisas não são tão fáceis enquanto estava no plano. Assim acontece com o administrador de empresa, assim acontece com o engenheiro e tantos outros profissionais que dependem diretamente de um bom planejamento. Temos lá o nosso planejamento, colocamos as nossas metas, os objetivos, quanto que vai custar a execução desse plano, sim ou não? Só que a hora que a gente parte para a prática, muitas coisas acontecem e fazem com que a gente precise ajustar o nosso planejamento. E pensando na vida do espírito, nós também traçamos um planejamento e chegando aqui, corremos o risco de nos acomodarmos nas velhas tendências, nos hábitos do passado e cairmos nas tentações. Sim ou não? Sim. Jesus, Deus então nos coloca como recurso uma defesa contra os males que a vida da matéria pode nos oferecer. Recursos psíquicos, defesas psíquicas, e a oração é uma delas, que vai fazer com que a gente possa blindar ao nosso entorno uma atmosfera que vai nos defender. Então, quando eu olho para a vida da matéria, eu deveria entender que eu sou um espírito com um planejamento reencarnatório e que tudo que eu estou vivendo aqui e agora é passageiro. Eu devo cuidar, sim, da minha família, do meu trabalho, do meu corpo, mas eu preciso espiritualizar a minha existência. E nós, conhecedores da doutrina espírita, deveríamos ter o dever de viver na Terra como espíritos que somos. Porque a gente se esquece, e aí a gente vai vivendo a vida segundo as circunstâncias nos convidam a viver. Quando a gente vê, a gente passa 50, 60 anos da nossa vida batalhando uma boa casa, um bom carro. Mas a gente não construiu boas orações. Não conseguimos compreender o que é mente. Não dominamos os nossos pensamentos e malemar sabemos dar conta das nossas emoções. E aí a gente chega do lado de lá, que a vida é do espírito, não é da matéria. E todos esses recursos que nós acumulamos aqui não são suficientes para estarmos bem do lado de lá. E a gente chega lá miserável. Enriquecemos aqui, empobrecemos do lado de lá. Então, quando a gente olha para os recursos que o Mestre nos deixou,
Então, quando a gente pensa em Jesus, quando ele esteve aqui entre nós já estamos habituados, né, ao seu evangelho, então a gente já pensa, Jesus vivenciou muitas coisas entre nós e nos deixou ensinamentos, que não são simples historinhas, simples passagens, onde a gente lê, relê, passa para o outro, sem refletir sobre elas. Porque depois de um dia cansado, ao iniciar um novo dia, Jesus orava. A gente não tem relatos dos discípulos dizendo que Jesus se preocupava com o que comer, pelo contrário. Jesus dizia, a cada dia o seu dia. A gente ouviu algum relato dos discípulos dizendo assim, Jesus teve insônia. Ouviu? Jesus reclamava porque chovia. Jesus reclamava do calor. E quem que a gente está copiando quando a gente reclama do calor, quando a gente reclama da chuva, quando a gente vai dormir preocupado na conta que tem que pagar no dia seguinte? Por que a gente se desespera quando a gente está diante de um exame que diz que nós estamos doentes? Por que a gente come em excesso, fala em excesso, trabalha em excesso? Jesus não deixou nada disso para a gente, deixou? Quem que a gente está copiando? Então, se a gente fala que a gente reza, o que a gente está pedindo nas nossas orações? Pedindo para que o nosso patrão nos observe e que consiga dar promoção? Porque o meu pensamento durante o dia é: eu preciso pagar a conta, eu quero trocar o carro. Então, provavelmente, quando eu vou orar, o que eu peço é promoção. Como eu não valorizo a vida do espírito, e eu gosto de viver os prazeres da vida material, quando uma doença me tira da rotina do dia a dia, de poder andar, correr, comer, falar, fazer o que eu quero, eu me desespero. Aí eu peço para Deus assim, na minha oração. Na verdade, eu não peço. Antes de pedir, eu reclamo. Eu indago a Deus, por que eu? Aí, a gente precisa refletir, que se eu sou um espírito, numa oportunidade de uma nova reencarnação, eu preciso começar a compreender o que é que Deus ofereceu, qual é o meu planejamento reencarnatório, quem são as pessoas que estão comigo, qual que é o meu trabalho? O que o meu trabalho, o que os meus familiares, o que eles exigem de mudança interna? Porque a gente também ouve falar assim, se você quer ter paciência, se você quer ser uma pessoa que tem a virtude da paciência, o que é que você vai ter ao seu lado? Desafios. Desafios que vão estimular a sua quietude, a sua aceitação, a sua paciência. Não é assim um aluno na escola? Quando ele quer passar de ano, ele faz prova. Quando ele vai para o ano seguinte, ele vai ter matérias mais desafiadoras. E quem consegue passar por todas as matérias e chegar lá numa faculdade, os desafios ainda vão ser maiores. E aí a gente olha para a vida da matéria, mas a gente não consegue olhar para a vida do espírito. Então, conhecer planejamento reencarnatório deveria ser um objetivo, uma meta de todos nós que estudamos a doutrina. Eu preciso entender que cada um de nós tem um plano divino. Deus nos dá um presente, uma nova oportunidade. A cada amanhecer,
mas a cada reencarnação. Uma oportunidade onde a gente esquece tudo que foi vivido, para que nenhuma marca possa interferir na nossa coragem de fazer diferente hoje, ou de fazer melhor. Tudo aquilo que nós não fizemos bem feito lá atrás. E aí o planejamento reencarnatório está aí. Se eu tenho dificuldade, se eu tenho dores, se eu tenho aflições, eu preciso saber orar. Porque a gente já está partindo de uma ideia de que a gente entende planejamento reencarnatório. Entende que nós somos um espírito imortal. Entendemos que estamos aqui e que estaremos em outras reencarnações num processo progressivo de evolução. Então eu preciso saber pedir. O que eu vou pedir nas minhas orações diante das minhas dificuldades, os meus desafios? Eu vou pedir força, inteligência, discernimento, sabedoria. Mas tudo isso, porque a gente está falando do corpo físico, está falando de planejamento reencarnatório. Eu vou falar para vocês que, para mim, a palavra, o pedir, o raciocínio, vamos colocar assim, ele é um tipo de matéria mais sutil que o nosso corpo. Dá para entender isso, sim? Então eu tenho o corpo físico, o meu pensamento, ele é uma energia, uma matéria mais sutil que o meu corpo. Mas quando a gente fala de uma prece bem elaborada, a gente vai para um lugar ainda mais sutil, que é um lugar aonde eu não penso e eu não uso a minha inteligência. Ixi, agora deu para acompanhar o raciocínio? Vocês concordam com isso? Então vamos lá. A gente está partindo do ponto de coisas que eu consigo ver, como o meu corpo, eu consigo sentir, mas a gente está indo para um lugar da prece aonde é tudo muito mais sutil, porque eu vou dialogar com o Pai, não com o meu ego, com as minhas necessidades da matéria, mas de alma para alma. Porque o nosso espírito sabe de todas as nossas experiências, do aqui e do de lá, de outras vidas. E a nossa mente, os nossos olhos, o nosso corpo, os nossos órgãos do sentido, eles são limitados a uma condição atual. O nosso espírito não. Quando, diante de uma necessidade que não precisa ser dor, mas uma necessidade de falar com Deus, de orar, porque eu posso orar para pedir uma proteção, eu posso orar ao Pai para agradecer pela proteção. Eu posso orar ao Pai num ato de desespero, mas eu posso orar por felicidade e gratidão. Sim ou não? Sim. Todas essas condições é uma condição do meu ego, da minha personalidade. E a doutrina, principalmente quando a gente olha para a série psicológica de Joana de Ângeles, e no próprio Evangelho, é muito sutil. Olha essa frase aqui, ó. Olha essa frase. Se eu achar, né? Aqui, ó.
Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa ventura, que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte que bebemos através da prece. Doces vozes e inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança, pela prece, a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Então aqui é Santo Agostinho colocando para a gente que há um lugar da prece que a gente transcende. Todos os nossos desejos carnais, que a gente consegue observar com os nossos órgãos do sentido, porque eles são perceptíveis. Mas aqui ele está colocando que ela impregna por todos os poros. E depois coloca assim, que é uma fonte refrescante. Pela prece, a gente atinge essas esferas desconhecidas, mas habitadas. Então o Evangelho nos convida, assim como Jesus, a dialogar de alma para alma. É esse exercício que eu gostaria de provocar curiosidade em cada um de nós aqui nessa noite. Porque é um lugar que a gente vai dialogar sem usar um raciocínio. Está difícil? Tranquilo? Esse lugar de não usar raciocínio, ele é muito parecido quando a gente está fazendo o nosso desenvolvimento mediúnico. Porque é quando você se coloca num canal de conexão, sem você imprimir nenhum julgamento, nenhuma expectativa sua. Você deixa fluir do lugar mais íntimo do seu ser um pedido ao Pai. Esse lugar, para a gente atingir esse lugar, a gente precisa ter uma higiene mental. Então a gente começa orando. Aquela oração que a gente faz com a boca, que fala. Aí a gente vai se aquietando e se acolhendo. Por quê? Se eu faço uma higiene no meu corpo, eu tiro a sujeira, não tiro? O pó do dia, o suor do dia. Se eu faço uma higiene mental, e mente são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se eu me higienizo, e como que eu higienizo os meus sentimentos? Pedindo perdão. Todo dia, sempre tem alguém para a gente perdoar. E tenhamos a certeza que a gente também precisa ser perdoado. Então, esse exercício de uma higiene dos nossos sentimentos eu te perdoo, fulano, porque Santo Agostinho nos ensina isso, sim ou não, no Evangelho, no Livro dos Espíritos? Durante o final do seu dia, pergunte-se como foi o seu dia e faça uma avaliação. Então, às vezes a gente sabe que eu não devia ter falado aquilo no meu trabalho, que eu fui egoísta naquela fala, que eu me exaltei naquela outra. Peça perdão no final do seu dia. E perdoe quem te ofendeu. E vai limpando-se internamente também. E os pensamentos, como a gente tem que ser vigilante? Jesus dizia, vigiai, orai e vigiai, andam juntos. Se eu não tiver um pensamento e um coração puro, eu não consigo dialogar com o Pai. Sabe por quê? Assim como a sujeira do corpo, um pensamento equivocado e um sentimento negativo nos faz ficar
pesado. Eu não consigo subir. Eu não consigo dialogar com o alto. Eu fico me culpando pelo que eu fiz à tarde. Eu fico com mágoa daquela pessoa que me ofendeu. Eu tenho raiva daquele que fala comigo de determinado momento. Eu fico pensando em como solucionar um problema. Eu fico pensando por que eu. E tudo isso não permite que eu conecte com o alto. Então eu preciso fazer essa higiene mental. Deixando para trás tudo isso, para que eu consiga atingir o filtro da consciência. O que tem na minha consciência? As leis. Então, se eu estou com uma higiene mental em dia, eu consigo acessar a minha consciência que diz assim: Renata, você está magoada, mas foi você que ofendeu. Quando a gente está com a mente contaminada, suja, a gente não assume os nossos erros. A gente não consegue ouvir a voz da nossa consciência. Porque essa consciência tem as leis, sempre vai acertar assim como o instinto. Vai sempre nos colocar no caminho reto. Mas o ego, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nos arrasta que nem verme. E a gente fica nessa vida miserável e não usa o recurso. Não de forma adequada. Porque se nós estivéssemos usando de forma adequada, o mundo não estaria do jeito que está. Com tanta aflição, com tanto desespero, com tanto suicídio, com tanta angústia. Porque o mundo vai estar melhor quando cada um de nós estiver com a sua casa mental, a sua casa íntima higienizada. Sim ou não? Aí eu vou perguntar de novo: estamos orando segundo a doutrina? Não. A gente está orando segundo os velhos padrões. Lembra quando Jesus esteve entre nós? Que tem um episódio que ele não lava as mãos e senta para comer? E ele é recriminado por isso. E o que ele fala? Ó, hipócritas, vocês que ficam aí lavando... Lógico que Jesus não falou isso, tá, gente? Eu estou fazendo um teatrinho aqui. Vocês aí que ficam lavando as mãos, que fazem muito bem o ritual externo, mas não cuidam dos seus corações. Porque é isso que contamina o homem. Foi ou não foi que Jesus disse isso? E nos dias de hoje, o que a gente faz? A gente vem para a casa espírita, a gente senta, a gente toma passe, a gente levanta, a gente vai embora. E no meio do caminho, a mágoa de não conseguir perdoar aquele que ofende. O medo do resultado de um exame. Um pensamento que não se aquieta. Não é isso, gente. Então é porque a gente não está usando de forma adequada esse recurso divino, terapêutico para as nossas vidas. Então a gente precisa diariamente ir lá, cuidar do nosso corpo, dar o melhor alimento para ele, tomar um belo de um banho, passar uma bela colônia, porque o aroma faz bem. Mas a gente também precisa cuidar do nosso campo mental, olhar para os nossos sentimentos, e olhar para os nossos sentimentos e as nossas formas de pensamento não é para qualquer um, não. Porque a gente precisa de coragem para olhar para o nosso lado sombra, o nosso lado trevoso, olhar para a nossa ignorância.
Mas o orgulho deixa? Imagina, a gente coloca o óculos de sol, ó, e vai. É assim. Então, se nós falamos que nós somos cristãos, que seguimos, somos espíritas porque seguimos uma doutrina que nos traz luz, por que a gente está vivendo nas trevas? Da ignorância, do medo, da insegurança. É porque a gente não está sabendo usar o recurso, não está sabendo refletir no que está escrito. A gente só está lendo. E a gente não está compreendendo. Por isso que Kardec colocou que a nova era ia ser um marco. Que a nova era seria de espíritos novos, que não aceitariam mais os velhos padrões e iriam romper com os velhos. Para que o novo surja, porque essa metodologia tradicional, ela é de decorar. Jesus, Sócrates, Platão e tantos outros missionários, quando os missionários estão entre nós, eles nos ensinam a refletir, a nos apropriarmos da nossa inteligência e de fazermos boas escolhas. Eles não fazem por nós, eles nos estimulam para que a gente faça o nosso melhor. Então a gente precisa despertar a nossa consciência. Não dá mais para viver somente olhando para a matéria. Precisamos olhar para o espírito que somos. E se somos espíritos, precisamos de um alimento adequado. E a oração e a meditação são os recursos que Jesus nos deixou. Porque diariamente ele se recolhia, ele se retirava para poder falar com o Pai. E no silêncio, ele ouvia, recebia orientações, era sustentado e higienizado o seu campo mental para que ele pudesse trabalhar. Sem adoecer e sem enlouquecer, porque cá entre nós. Um ser de luz no meio de tanta escuridão era para enlouquecer se não tivesse estrutura. Então veja, se o mestre esteve entre nós e não adoeceu, é porque nós, que somos deuses também, temos condições de estar no mundo sem adoecer. Adoecemos porque nos apegamos às coisas da matéria, vivemos as ilusões do mundo, caímos nas tentações, não nos controlamos, comemos demais, falamos demais, reclamamos demais, e as higienes não acontecem para que a gente se mantenha em equilíbrio. Então, um corpo e uma mente sujo diariamente, quando a gente vai ver, deixa lixo no seu quintal, você vai ver o que acontece depois de uma semana. E às vezes a gente passa a vida toda nos intoxicando. Vai dar ruim, como diz os jovens. Não pode dar certo. Então a gente precisa aprender esse recurso, que é aquele recurso que vai higienizar, que vai limpar, cuidando primeiro do nosso campo mental. Como diz Emmanuel, orientar o nosso pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo para que a gente possa se relacionar diferente. E lembrando que a prece coloca em torno de nós as vibrações coerentes com o nosso campo mental. Então nós vamos atrair para perto de nós condições, espíritos encarnados ou desencarnados, situações de acordo com o que vibramos internamente. Então, o nosso esforço é a mudança íntima. É a transformação. Porque os nossos pensamentos, como Emmanuel coloca aqui,
eles podem nos aprisionar ou nos oferecer asas. Vai depender das nossas construções. Dúvidas? Alguma colocação? Fala. É maravilhoso. Eu não canso de ler esse capítulo 27. Adoro. Eu acho interessante que ele coloca, né, as condições da prece, a eficácia da prece, e aqui ele também coloca, né, Kardec, ele coloca os atributos do espírito. Vejam aqui, ó. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo. Então ele está colocando aqui que as circunstâncias da vida, por que a gente vai pedir se Deus sabe tudo o que a gente precisa? Se Deus me conhece, eu não preciso pedir nada. Precisamos. Precisamos nesse diálogo o tempo todo íntimo. Quem é pai, quem é mãe vai entender isso. Você ama seu filho, mas você vive sem o diálogo com ele? Não. Se seu filho não estiver dialogando com você, você vai ficar inseguro com o que ele pensa, com o que ele quer, apesar de você conhecê-lo. O Pai também é assim, Deus também é assim para conosco. Ele espera o nosso diálogo. Ele espera que a gente dialogue. Claro que a gente não tem condições de falar diretamente com Ele, mas tudo chega até Ele. Através dos benfeitores, dos espíritos amigos, dos espíritos protetores que nos acompanham, inclusive através do nosso anjo guardião, que Ele coloca um anjo protetor, um anjo guardião para cada um de nós ao reencarnarmos. Então ninguém está sozinho. Mas a gente precisa desse diálogo. Ele coloca assim: se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer e a atividade para a inação. Olha os atributos do nosso espírito. Olha o que a gente precisa cuidar. Da nossa escolha, da nossa capacidade de entendimento e de compreensão, raciocínio e lógica, o uso da inteligência, ativarmos a nossa vontade e trabalharmos incessantemente. Esse é o atributo do espírito. Para uma prece ser eficácia, para essa higiene acontecer, precisamos acionar todos esses atributos. Porque senão, sem vontade, eu fico muito fraco. Eu não sei o que eu vou pedir. E nessa confusão mental, eu não uso a melhor parte do meu raciocínio. Fico sem lógica, falo qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, eu não sou claro no que eu estou pedindo. E aí o meu pensamento começa a ficar confuso. E aí, para piorar, sem vontade, com confusão, eu vou trabalhar? Eu vou agir? Não. Eu fico aguardando que o outro faça para mim. Que os espíritos amigos me deem uma palavra amiga, que o passe possa transformar os meus sentimentos. E esqueço de fazer a minha parte. Recursos terapêuticos vamos ter de monte, graças a Deus. Né? É uma boa leitura, é um bom passe, é uma boa palavra, é uma mão, é um olhar. Tudo isso é recurso terapêutico que nos sustentam diante das nossas dificuldades e dos nossos desafios. Mas como diz a benfeitora Joana de Ângeles, ninguém vai fazer por nós o que nós precisamos fazer por nós mesmos. Nem o nosso melhor amigo, nem o nosso companheiro, ninguém. Nem as nossas mães, que são as pessoas que mais nos amam, porque o amor de mãe é um amor incondicional.
É o que mais se assemelha ao amor incondicional trazido por Jesus. Então, o esforço contínuo, o direcionamento, a conexão com o Pai é a nossa tarefa diária. Porque a gente pode estar no mundo sem ser do mundo. Então eu oro, eu me conecto. Eu não sei, vocês todos, quase todos aqui, falaram que fazem a prece, que oram diariamente. Mas nas suas orações, vocês encontram as respostas para as suas questões mais íntimas? Porque não está faltando a parte dessa quietude completa para ouvir a sua alma falar. Ou o seu anjo guardião, seja quem for, mas é alguém mais nobre que o seu ego. É alguém com mais poder que vai falar com você. E essa resposta, ela vem, às vezes, direta, num pensamento ou num sentimento muito forte, ou às vezes ela vem de forma indireta no nosso dia a dia. Como eu falei há pouco, quem pede paciência, lá na sua oração, quando abre os olhos, está cheio de gente pedindo as coisas. Ah lá, Deus te enviou o trabalho para desenvolver a paciência. Então é isso que a gente precisa. Ter fé, uma fé operante, viva, cheia de esperança. Esperança é uma palavra tão bonita, porque ao mesmo tempo que ela nos impulsiona, porque você sabe que você pode dar o passo, porque você está em rumo daquilo que vai se realizar, e ao mesmo tempo, na retaguarda, tem algo que te sustenta, dizendo, aguarde, mas vá. Então, essa fé que o Cristo quer, de cada um de nós, porque esse foi o exemplo que ele deu. Não vamos copiar os homens do mundo, porque esses fracassam. Hoje eles estão no alto rindo, amanhã eles estão no chão chorando. Mas com Jesus estaremos sempre sorrindo, conectados ao Pai, com o coração leve, com a esperança em nossos olhos, com os pés firmes e as mãos operosas. Porque esse foi o exemplo que Jesus nos deu. E nos marcou aqui na terra com uma coroa de espinhos, para mostrar que aqui não é lugar de brilhos, de ouros e pedras preciosas, mas sim de muito trabalho, porque o reino dos céus não é aqui. Espero ter ajudado com algo, a ter mexido as nossas estruturas, para que a gente possa, na verdade, compreender e viver aquilo que o Evangelho, aquilo que Jesus espera, e não aquilo que os homens colocam para a gente. Palavras que saem da boca para fora e que não fazem sentido para o seu coração, para a sua alma. Sigamos em paz, sigamos confiante, porque estamos todos no caminho correto, estamos aqui aprendendo. E como crianças que somos, vamos cair, ralar o joelho, chorar, recomeçar. Mas tenhamos a certeza, um dia estaremos caminhando lado a lado com Jesus. Uma boa noite a todos e muito obrigada.